Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 31. Assim está escrito: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 5 coisas que as igrejas de hoje precisam. Falando de igreja, nós entendemos, à luz da Bíblia, que a igreja foi edificada pelo Senhor Jesus. Ele, quando falou com os seus discípulos, ele fez a promessa. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí entendemos alguns pontos principais. Primeiro, a igreja, quem edificou foi Jesus. E ele disse que a igreja pertence a ele. Ele disse: edificarei a minha igreja. E ele não passou autorização para nenhuma outra pessoa. A igreja continua sendo de Jesus. E ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa dizer que esta igreja, edificada por Jesus, ela iria desempenhar o seu trabalho neste mundo. Mas ela iria enfrentar muitas situações adversas por conta do príncipe deste mundo, inimigo ferrenho das obras de Deus, da criatura formada por Deus, do plano de Deus, para procurar, de toda forma, invalidar a obra de Deus e que ela não tenha o resultado necessário. Mas é inútil ele lutar contra Deus, porque ele não tem este poder que ostenta ter. O poder pertence a Deus. A soberania está com Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Acima de Deus não há mais ninguém. E é Deus que governa sobre tudo. E Jesus Cristo veio enviado por Deus, o seu Pai, para fazer este importante trabalho, realizar a obra da salvação, concretizando aquele plano estabelecido por Deus, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E quando Jesus veio, ele veio para reunir estes povos diante da presença de Deus. E ele disse lá nesta promessa que citei: edificarei. Quer dizer, está próximo de acontecer. Não foi naquele dia. Naquele dia ele deu a perspectiva do que ia acontecer. Foi como que uma profecia de Jesus, dizendo: edificarei a minha igreja. Ela até ali não estava edificada ainda, mas ela ia ser edificada. E quem ia edificar esta igreja? O próprio Jesus, como ele disse: edificarei a minha igreja. E ele enfatizou bem isto. Quem edifica é ele e a igreja é propriedade dele. Ele é o originador desta igreja. E o que é a igreja, então? A igreja, conforme nós entendemos pelo termo da palavra, é a reunião ou a congregação dos chamados para fora. Ou seja, os que são chamados para fora do mundo, para vir a Cristo, se reunir na presença de Deus, receber de Deus toda a orientação e o preparo necessário e depois, então, ir ao mundo, proclamar as boas novas realizadas por Jesus,
para que pessoas venham ao conhecimento da salvação e sejam libertas e transformadas para servirem a Jesus. Havia dois povos, judeus e gentios, que não se combinavam. Judeus diziam-se possuidores da revelação de Deus, que veio através dos judeus, do Messias Jesus, que veio através dos judeus, embora eles ainda esperem o Messias, a entrega da lei a Moisés e tantas outras promessas que Deus fez e alianças com o povo de Israel. E o restante, os que não eram judeus, eram considerados como gentios. Todas as outras nações eram gentias, ou seja, que não tinham conhecimento, que estavam distantes de Deus, que estavam inicialmente fora do plano de Deus. Mas a Israel, Deus havia convocado para ser o seu representante, a sua testemunha e testemunhar a todas as nações da terra. Como eles falharam, chegou o tempo que Jesus veio e Jesus agora diz que edificarei a minha igreja. Quando Paulo escreve a igreja da cidade de Éfeso, ele diz o seguinte, que dos dois povos ele fez um. Ou seja, agora a igreja de Deus, ela é composta de judeus e gentios convertidos a Cristo. E estão irmanados ali pela fé, pela salvação, através do Senhor Jesus Cristo, e formam um povo. Então agora há judeus, gentios e igreja de Deus. E igreja de Deus é composta por judeus e gentios que se converteram. Ou seja, então Deus reuniu em um corpo. A igreja é considerada como sendo um corpo, cuja cabeça é Cristo. Mas o corpo é a igreja. É a reunião dos salvos ao longo dos séculos que foram levados a Jesus, salvos e libertos por ele, alimentados pela promessa do encontro com o Senhor na eternidade, que serviram a Jesus com devoção, com alegria, com temor, com obediência, e deixaram um legado para as gerações futuras. Foram homens e mulheres que serviram a Deus com todo amor, com toda a dedicação, colocaram a vida sob risco por servir a Jesus, por amar a Jesus e por não negá-lo em momento nenhum. E esta igreja, então, no dia de Pentecoste, quando o Senhor Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder, eles ficaram lá no cenáculo. E no dia de Pentecoste o Espírito Santo veio, eles foram revestidos de poder, foram capacitados pelo Espírito Santo e começaram então a proclamar o nome de Jesus. E eles faziam isto com tanta ousadia, com tanta dedicação, com tanto apreço, que em pouco tempo toda Jerusalém encheu-se daquela doutrina e do nome de Jesus, a ponto de as autoridades tentarem reprimir o avanço, o crescimento daquela igreja que começou ali, edificada por Jesus, inaugurada então no dia de Pentecoste, quando Pedro, usado pelo Espírito Santo para responder a uma pergunta que estavam dizendo que eles estavam cheios de mosto, eles estavam embriagados, sendo a 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã, e Pedro disse, não, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui foi o derramamento do Espírito Santo. E aí ele começou então pregando a palavra, falando sobre o acontecido, trazendo a lembrança daquele povo as promessas em Joel, em Isaías e tantos outros livros que ficaram marcados com aquela promessa. E dali ele então apresentou o Senhor Jesus. E quando ele falou àquele povo sobre Jesus, a obra que Jesus veio fazer, como ele a realizou, e
e o que ocasionou a sua morte e qual o resultado dela para as pessoas, a humanidade, eles foram compungidos pelo Espírito Santo e começaram a interrogar a Pedro e aos apóstolos. Que faremos, varões e irmãos? E Pedro então diz a eles o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E eles pregavam no templo. O trabalho da igreja se desenvolveu em duas frentes, no templo e nas casas. Todos os dias eles se reuniam no templo e todos os dias eles se reuniam nas casas para fazer o quê? Para falar a respeito de Jesus. Porque aquilo encantava, alegrava, movia o coração daquele povo. Eles tinham prazer em fazer isto. A alegria deles era contagiante, porque a presença de Jesus e agora a operação do Espírito Santo na vida deles, porque o Espírito Santo, Jesus disse que ele veio para morar neles, para habitar neles, para ficar para sempre. Então, este poder estava se movimentando na vida deles e era algo novo na vida deles. E eles se deixaram mover pelo Espírito de Deus. E no dia de Pentecostes foram quase 3.000 almas que se converteram, logo depois chegou a quase 5.000, mas na frente alguns sacerdotes abraçaram a fé, e assim a coisa foi seguindo, foi crescendo, foi aumentando, foi se avolumando, e as autoridades tentando cercear aquele crescimento, tentando parar aquele mover do Espírito de Deus, levaram Pedro e João à prisão, os pressionaram para que eles não falassem mais daquela doutrina, não falassem mais do nome de Jerusalém em Jerusalém, porque eles estavam ficando incomodados com isto. Mas Pedro, usado pelo Espírito de Deus, ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então era uma constante na vida deles, uma experiência viva, dinâmica, real, diária. Era assim que as coisas aconteciam. E esse mover do Espírito tornava aquelas pessoas reluzentes, alegres, ousadas e destemidas. Eles não tinham medo de nada, nem mesmo de morrer, se preciso fosse. E começaram então a surgir as perseguições, começaram a surgir os impedimentos para que o trabalho de Deus não desse continuidade. Mas a obra é de Deus. Foi edificada pelo Senhor Jesus. E quando alguém quis parar à força a obra de Deus, havia lá um homem de nome Gamaliel, chamou aquele povo e deu a eles um conselho, disse: olha, vocês tenham cuidado. Surgiu em tal tempo um tal de Teudas aí, e arrastou muita gente, e com muita pompa, e logo aquilo se esvaiu e deixou de ser. E vocês agora estão combatendo uma obra. Deixa de mão. Se esta obra é de homens, ela se desfará. Mas se esta obra é de Deus, ela não vai se desfazer. E vocês vão ser incriminados por estarem combatendo contra Deus. Um conselho sábio. Se a obra não é de Deus, deixa que por si mesmo ela se acabe. Agora, se é de Deus, mas nem com perseguição, com ameaça, com prisões, ela vai acabar. Porque a semente do Evangelho plantada por Jesus no coração das pessoas e na edificação da igreja, para a reunião dos salvos, para testemunho, para edificação, para crescimento espiritual, jamais deixará de existir. Pode não ter um lugar aparente e visível para se reunir, mas sempre eles estarão em algum momento se reunindo para o momento de comunhão com Deus. Esta igreja veio desenvolvendo esse trabalho, e aqueles que foram perseguidos, eles foram saindo de Jerusalém e indo para outras cidades, para outras localidades,
porque o que Jesus prometeu foi que eles receberiam a virtude do Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, era o lugar que Jesus estabeleceu para que eles chegassem ali com o testemunho da sua palavra, da sua obra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas eles estavam presos somente em Jerusalém. E em Jerusalém o resultado da obra de Deus estava sendo excelente. Crescendo assim da noite para o dia. E cada dia via uma autoridade, alguém da elite, alguém de tantas situações se convertendo, se reunindo, se agregando. E a palavra de Deus diz que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então era algo que movia o coração deles. Então veio a perseguição e eles começaram a ser dispersos. E por onde eles iam anunciando Jesus. Iam fugindo da perseguição, mas anunciando Jesus. Em cada cidade onde chegavam, em cada povoado, em cada vila, em cada aldeia, eles sempre estavam falando de Jesus. E com isso, então, o evangelho começou a chegar nos lugares que antes eram inalcançáveis. Mas agora, ali, eles estavam alcançando e estavam estabelecendo igrejas nos lugares para que as pessoas pudessem se reunir para servir a Deus. E o modelo era o modelo de Jerusalém. Porque era no templo e nas casas. No templo e nas casas. No templo e nas casas. Todos os dias se reuniam com alegria. Eles iam ao templo para orar, iam ao templo para ler, iam ao templo para receber o ensinamento, para serem edificados e fortalecidos, viviam em casa a realidade do que aprendiam, então não tinha diferença o que eles eram em casa e o que eles eram no templo, era uma coisa só. O que eles eram em casa, eles eram no templo, o que eles eram no templo, eles eram em casa. Então não eram pessoas que tinham duas personalidades, duas faces, uma face em casa e outra face no templo. Não, eram pessoas sinceras, leais, fiéis e transparentes diante do Senhor. E onde quer que os encontrasse, não tinha diferença neles. O mesmo que se via no templo, se via nas casas, se via pelas ruas, por onde quer que estivesse, estava ali alguém que era real, verdadeiro, sincero e servia a Deus. Esta igreja foi. Mas aqueles que foram dispersos, quando chegaram em determinadas cidades, surgiu uma nova perseguição. Apareceu lá um homem chamado Saulo, um homem sábio, inteligente, judeu, que foi criado aos pés de Gamaliel. E ele, quando todo aquele conhecimento que tinha, ele achava que ele deveria aplicar-se a uma causa e tomar como se fosse a razão da sua existência, que era perseguir os irmãos. E ele fazia isso na ignorância, como que se ele estivesse fazendo um serviço para Deus, ele estivesse ajudando a Deus matando os cristãos, quando na verdade era o contrário. Ele estava cometendo uma falha grave. E ele era alguém destemido, corajoso para fazer o mal, e as autoridades abriam-lhes a porta, davam carta branca para que ele fizesse isto, e ele sempre tinha autorização nos lugares aonde ia, procurando ver onde estava um cristão, um crente, um servo de Jesus, falando de Jesus, proclamando, para que eles chegassem lá e sentenciassem eles com a morte.
E num determinado dia, este homem está lá, Estevão pregando. Estevão foi acusado de uma coisa que não fez. Foi chamado para se defender. E na defesa dele, ele pregou a palavra de Deus. Ele falou com graça, ele falou com sabedoria. E as pessoas não podiam olhar para ele, porque o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Mas ele estava ali. E quando ele estava fazendo isso e as pessoas começaram a apedrejá-lo, Saulo estava ali, observando aquele momento. E vendo tudo aquilo que acontecia, mas imóvel, inerte, observando como as coisas estavam acontecendo. E quando ele intenta ir para uma cidade chamada Damasco, para perseguir os cristãos, Jesus se apresenta diante dele, ele cai por terra, e ele diz: quem é, Senhor? Diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Que queres que eu te faça? Que queres que eu faça, Senhor? Entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele foi à cidade, foi à casa de um homem. Deus vai a Ananias e manda que vá orar por Saulo, porque ele está orando. Ananias fica temeroso, mas o Senhor Jesus explica a ele que Saulo agora é um vaso escolhido para levar o seu nome aos gentios. E quando ora por ele, a cegueira sai dos olhos dele, o Espírito Santo enche a Paulo, e a partir de então ele começa então agora a pregar o evangelho com ousadia, a expor, a defender o evangelho. E as pessoas ficam assim meio ressabiadas. O que é isto? O que antes perseguia, agora está pregando? É assim que Deus faz. As coisas de Deus acontecem assim. Qual cristão poderia parar diante de Paulo para testemunhar a respeito de Jesus sem que ele o matasse? Mas o próprio Jesus se apresentou e ele ficou imóvel, não teve nada que fazer a não ser receber a Jesus na sua vida. E a partir desse instante, então, ele começa a pregar de um lado para o outro, surge o texto que li nesta ocasião. Diz que assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria, porque Jerusalém já tinha ficado lá para trás, os irmãos já tinham vindo, adiantando o seu testemunho, por onde passavam, alcançando as cidades que Jesus disse que deveriam alcançar, que era Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então ele estava agora na Judéia, Galileia e Samaria, e indo mais para os confins da terra. E veja o que aconteceu. Ele diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz. Então, observe aqui, depois de um momento de perseguição, de turbulência, de dificuldade, de embaraços, de ameaças, de desassossego que aqueles irmãos tiveram, porque não podiam ficar em determinado lugar sem que fossem incomodados. Agora, diz a palavra de Deus que as igrejas tinham paz, desfrutavam paz, viviam em paz. A paz é o árbitro. A paz que excede todo entendimento. Eles estavam desfrutando a paz que Jesus prometeu. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe nem se atemorize. A paz de Jesus é a tranquilidade de espírito que ele concede aos seus filhos quando, em sinceridade e amor, o estão servindo. Então as igrejas passaram a ter paz. Quanto tempo elas viveram angustiadas, aflitas e perseguidas, mas agora elas tinham paz. E desfrutavam de paz. Que maravilhoso é viver em paz. Que ambiente saudável é um ambiente onde impera a paz.
a paz de uns para com os outros, a paz consigo mesmo, a paz com Deus. São as três direções da paz: paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com os outros. Quando vivemos esta paz, a ação de Deus, ela se solidifica na nossa vida. E nós passamos a ter uma outra experiência de vida e vamos caminhando. Porque há os momentos de paz, paz que são providas por Deus. Jesus é o príncipe da paz. Nosso Deus é o Deus de paz. O Espírito Santo é o Espírito de paz. A palavra de Deus é uma palavra de paz. Então a paz reina no coração dos filhos de Deus. Estes irmãos estavam experimentando aqui paz. Uma coisa tão importante e necessária. Eles tinham paz. Eles viviam em paz. Que alegria, que satisfação, que gozo desfrutar de paz. No comparativo dos dias em que nós estamos atravessando, quão difícil tem sido encontrar paz nos lugares, encontrar paz até mesmo nas igrejas, porque muitas das vezes, pela ignorância de algumas pessoas no sentido espiritual, eles vivem mais perturbados e perturbando, quando na verdade era para estarem desfrutando de paz, porque Jesus nos chamou para a paz. Ele nos deu a sua paz. As igrejas da Judéia, Galileia e Samaria tinham paz. Quão maravilhoso seria poder dizer: as igrejas dos nossos dias, elas têm paz. Mas em alguns lugares não é isto que encontramos. Então nós temos aqui um modelo, parâmetro para olhar a situação, a vivência daquele povo e comparar a nossa vivência dos dias que vivemos e desfrutar daquilo que a palavra de Deus estabelece. Eles tinham paz. Em lugares não há paz para o que entra, nem há paz para o que sai. Há somente perturbações e muitas angústias que estão corroendo o coração das pessoas. Mas as igrejas lá, elas tinham paz. Paz desejada, paz, doce paz, paz de Jesus, é que pode preencher todo o ambiente e fazer com que as pessoas vivam em acordo, porque existe paz. Esta paz é necessária, esta paz é indispensável. A paz é uma das coisas que a igreja de hoje precisa. As pessoas estão cuidando muito do esqueleto, estão cuidando muito do tijolo, da pedra, do cimento, da decoração, e estão esquecendo o principal. Não é cuidar do esqueleto, é cuidar das vidas que lá estão. E aquelas vidas que adentraram aquele lugar de culto, de adoração a Deus, eles precisam desfrutar de paz. Eles precisam ter paz, porque no mundo não há paz. Em muitos lugares não tem paz. Mas na igreja edificada por Jesus, ela precisa se movimentar com paz. Esta paz precisa ser real. Ela é necessária. Mas tinha mais. Essas igrejas tinham paz, eram edificadas. Como é que se edifica uma igreja? Edifica-se a igreja através do ensinamento da palavra de Deus.
todos os dias no templo e nas casas e no templo, eles estavam ali com paz e sendo edificados, recebendo o alimento espiritual não falsificado, que é a palavra de Deus, que vai sendo enxertada no coração, vai produzindo vida espiritual. A natureza de Cristo vai sendo formada em nós, à medida em que vamos sendo edificados pela sua palavra. Aqueles irmãos, eles tinham a palavra viva e eficaz e poderosa de Deus atuando na vida deles. Portanto, eles eram edificados. E quem está sendo edificado está experimentando um crescimento espiritual. Hoje em dia, as igrejas precisam também ser edificadas. Há muitas vidas que ali estão, que não têm conhecimento da realidade espiritual. Estão ali, parece que por ir, por um costume, mas não. Ao chegar ali, o responsável precisa abrir a palavra de Deus e dar a eles um ensino verdadeiro, um ensino puro, um ensino santo da palavra de Deus. Este ensino está na palavra de Deus. É preciso abrir a Bíblia e ensinar o povo a vontade de Deus para eles, para que este povo seja edificado, para que este povo receba amadurecimento espiritual. Porque quando falta isto, as coisas não funcionam bem. Elas ficam emperradas, elas não andam, não se movimentam, ficam inertes. Parece que morreu no tempo e no espaço. Mas quando há edificação, quando há o alimento espiritual, este povo desfruta de vida. Este povo tem um novo ânimo, uma nova disposição para servir e adorar a Deus. As igrejas lá eram edificadas. As igrejas de hoje precisam ser edificadas, deixar de ocupar-se com tantas coisas que não têm nenhum valor espiritual e toma todo o tempo da reunião. Volte a tomar tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar. Ela precisa ter o seu lugar, a sua prioridade. E a pessoa precisa ter vida com Deus para ensinar a palavra de Deus. Porque também, se não tiver vida com Deus, não adianta ensinar, que não vai ensinar nada que preste. Agora, se tem vida com Deus, vida consagrada, vida de oração, de temor a Deus, de fidelidade, pode abrir a Bíblia, que Deus vai lhe dar a mensagem, a orientação, e o ensino vai ser produtivo, vai ser assimilado pelo povo. O povo vai sentir-se renovado, encorajado, disposto e animado para servir a Deus. Mas em nome de Jesus, abra a palavra de Deus. Ignore as outras coisas, mas a palavra de Deus coloque-a no centro. Toma tempo com a palavra de Deus. É ela geradora de vida espiritual no coração das pessoas e eles precisam ser edificados. O terceiro ponto, a terceira coisa que encontramos nas igrejas era, primeiro, tinham paz. Segundo, eram edificadas. Terceira, se multiplicavam. Aqui é outro ponto importante. Primeiro, desfruta de paz, depois são edificados, são ensinados, são instruídos, são preparados, são amadurecidos, são fortalecidos, são treinados na palavra de Deus e depois o que acontece? Se multiplicam. Eles saem para fazer a obra de Deus. E aonde quer que chegam, nas casas, no comércio, na escola, no transporte, nos bancos, na rua, qualquer lugar em que estiver, eles estarão falando de Jesus.
E as pessoas vão estar vendo a experiência real na vida dessas pessoas, que têm paz e que são edificadas na palavra, e que falam a palavra com autoridade espiritual. Então, as vidas que estão ali vão render-se a Jesus e o número de salvos vai multiplicar, vai aumentar. Sempre vai ter gente nova na igreja, sempre vai aparecer mais um, vai chegar mais uma família, vai chegar mais um grupo de pessoas, mas isto só vai acontecer quando houver paz e quando houver edificação. Aí o resultado vem, que é a multiplicação. Quantos anos faz que não entra uma pessoa nova aonde você se reúne? Quanto tempo faz que não há novas pessoas agregando-se à igreja do Senhor Jesus? Por que será que elas não vão? Será que falta paz? Será que falta edificação? Se faltar, não tem multiplicação. A multiplicação só vem depois que houver paz e houver edificação. Aí então o povo sai para testemunhar e as pessoas vêm a Cristo e são multiplicados as pessoas que vão servir ao Senhor. E a obra de Deus é dinâmica, ela vai crescendo, ela vai gerando vidas, gerando vidas. E cada um que testemunha, cada um que demonstra com a vida, com o testemunho, com a palavra, ele está sendo um instrumento de Deus para que outros venham a Cristo e sejam agregados, acrescentados à igreja pelo Senhor. Então as igrejas se multiplicavam. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, eles estavam andando no temor do Senhor. Veja que uma coisa é sequência da outra. Tem paz, são edificados, se multiplicam e andando no temor do Senhor. Pelo temor e pela verdade, os homens se desviam do mal. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é dever de todos os homens. O temor a Deus abre os nossos olhos espirituais. O temor a Deus nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. E nós estamos guardados de transgredir com a vontade do Senhor. Aonde você se reúne, as pessoas estão andando no temor de Deus? Ou as pessoas já não têm mais temor a Deus? O temor a Deus já é uma coisa do passado. Mas aqui estava um povo andando no temor do Senhor. O temor do Senhor. Temer a Deus é reverenciá-lo, é respeitá-lo, é não viver de qualquer maneira, mas é viver de acordo com o que Deus espera de nós. Com sinceridade, com fidelidade, andando no temor do Senhor. Este é a quarta coisa que acontecia naquelas igrejas depois que desfrutaram este tempo de paz. E a quinta coisa, e consolação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo era constante, era presente na vida deles, consolando, falando, agindo, movimentando, porque Jesus edificou a igreja, mas quem a conduz é o Espírito Santo, quem a prepara é o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que agrega as pessoas, é o Espírito Santo que distribui os dons a cada um como quer. É Ele que utiliza-se das vidas, dos talentos. É o Espírito Santo que traz a palavra ao nosso coração. É o Espírito Santo que nos revela a riqueza que está na palavra de Deus. E quando falamos movidos pelo Espírito Santo, esta palavra ungida por Deus, ela alcança corações e vidas vêm ao Senhor. Então a consolação do Espírito Santo é uma coisa maravilhosa e o corpo espiritual, a igreja edificada por Jesus,
ela só vai crescendo, ela vai solidificando, ela vai conquistando, ela vai vencendo as armadilhas, as portas do inferno que se levanta, a igreja vai vencendo, vai rompendo barreiras e vidas vão sendo por Deus atraídas e acrescentadas à igreja. E o nome do Senhor vai sendo então glorificado. Que coisa importante, que igreja rica, que igreja poderosa, que igreja maravilhosa. Foram estas igrejas da Judeia, Galileia e Samaria. O segredo destas igrejas era que elas tinham paz, elas eram edificadas, elas se multiplicavam, elas andavam no temor ao Senhor e elas eram consoladas pelo Espírito Santo. Oh, que possamos ver nos nossos dias uma igreja com este modelo, uma igreja com este padrão, uma reunião de um povo que está atento à palavra de Deus. E quando observarmos isto, milagres vão acontecer, maravilhas vão acontecer, cura, salvação, libertação, dons espirituais, coisas gloriosas de Deus passarão a acontecer. Quando olhamos a estas igrejas e olhamos os nossos dias, eu consigo perceber que a igreja dos nossos dias, ela precisa destas 5 coisas na sua vida, nas suas atividades, no seu trabalho. Precisa tirar o olhar de outras coisas que têm atraído elas nos dias em que vivemos e voltar o olhar para a palavra de Deus, o olhar para Jesus, ver qual é a identidade da igreja, com qual finalidade Jesus edificou a igreja, para ser uma testemunha. E ao olhar aqui, observar e comparar e perguntar para si mesmo, as igrejas da Galileia, Judeia e Samaria tinham paz. A igreja onde nós estamos tem paz? Se não tem, é preciso buscar, porque o Senhor da paz, Ele está pronto para conceder a paz aos seus filhos. Olhar para aquela igreja e ver que elas eram edificadas, estruturadas, amadurecidas, treinadas na palavra de Deus. E olhar para os nossos dias, a igreja que estamos, ela está sendo edificada? Ou ela está sendo minguada, cada dia menos um, cada mês menos uma família, e assim vão, e vai indo, e ninguém se importa com isso, e isso não faz falta para ninguém. Se quer ir embora, pode ir, não vai fazer falta. Mas quem salvou, foi você ou foi Jesus? E por que você está descartando as pessoas assim facilmente? Você então está no lugar errado. Abdique do seu lugar. Antes que seja tarde, venha juízo pela sua vida. E deixa que outro, guiado pelo Espírito de Deus, tome esse posto e faça a obra de Deus. Vá edificar as pessoas. Abrir a Bíblia. Meditar. Pesquisar. Estudar. E quando chegar o momento, contar com a cooperação do Espírito Santo para falar com graça esta palavra. Corações vão se abrir, quantos corações machucados, quantas vidas feridas, quantas vidas arruinadas por falta de edificação. E está contigo o poder para edificar as pessoas. A palavra está nas tuas mãos, faça uso dela. As igrejas eram edificadas. A igreja de hoje precisa ser edificada na palavra de Deus. Não é colocar fundamento alheio, não. É colocar o fundamento que é Jesus Cristo e a sua palavra. Quando olhamos para esta igreja, nós observamos que ela se multiplicava.
As igrejas de hoje estão multiplicando, estão crescendo ou estão diminuindo? Estão vivendo ou estão morrendo? Qual é o estado espiritual delas? O que fazer para mudar este quadro? Aqui está a receita. Paz, edificação. Resultado vem multiplicação, novas pessoas, novas vidas são atraídas, vêm e com alegria vão receber paz, vão ser edificadas, vão se multiplicar e vão aprender a andar no temor do Senhor. O temor do Senhor. A vida do cristão, a vida do salvo tem limites. Ele não pode ultrapassar limites, senão ele cai numa contradição e ele perde o temor a Deus. O temor a Deus é que coloca limites para que não nos percamos diante do Senhor, que não venhamos a transgredir a sua vontade, o seu querer. O temor de Deus e a palavra de Deus nos desviam do mal. Então é preciso voltar a andar temente a Deus, com temor a Deus. Não é tudo que é válido, não. Tem determinadas coisas que precisa ter cuidado. E o temor a Deus é que vai dar o direcionamento à nossa vida. Quando olhamos esta igreja, eles tinham também a consolação do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo na igreja é indispensável, é fundamental. Não pode existir uma igreja que o Espírito Santo não tenha liberdade. Se ele não tem liberdade para agir e trazer a consolação àqueles irmãos, aquela comunidade está morta. E hoje em dia as pessoas querem fazer tudo na força da razão, na força do conhecimento, dispensando o Espírito Santo. Não vai ter resultado. Só vai ter prejuízos. É preciso ter a consolação do Espírito Santo. 5 coisas importantes, tão necessárias para as igrejas dos nossos dias. As pessoas às vezes ficam se preocupando com tanta coisa, com o modelo, design do templo, a cor do templo, a luminária do templo, a cortina, as poltronas do templo, o piso e tantas coisas. E se esquece do principal, que não é a estrutura, não é o esqueleto de concreto que Deus está anelando. Deus está anelando as vidas, as pessoas, porque a igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas. Então, estas pessoas que se reúnem lá com você, eles precisam de paz. E você precisa ser o promotor da paz, porque você tem o livro da paz. Promova a paz. Eles precisam de edificação. Edifique aquele povo. Ensine, instrua, oriente. E eles vão então serem multiplicados. E eles vão andar no temor do Senhor. E eles vão ter a consolação do Espírito Santo. Então, fica aqui esta palavra para que possamos fazer o comparativo e ver aonde está a deficiência e corrigi-la enquanto há tempo, porque ainda podemos e devemos desfrutar paz, edificação, multiplicação, temor ao Senhor e consolação do Espírito Santo. Deus espera isso de nós. Deus espera isso de mim como igreja, de você como igreja, de nós como igreja edificada por Jesus. Ele espera que sejamos seus mensageiros fiéis até o fim. Sejamos e contemos com a bênção de Deus sobre a nossa vida. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.